capítulo 6 de Gênesis, diz o texto assim: como se foram multiplicando os homens na terra, e lhe nasceram filhas. Vendo os filhos de Deus, que as filhas dos homens eram formosas, tomaram para si mulheres, as que entre todas mais lhes agradaram. Então disse o Senhor: o meu espírito não agirá para sempre no homem, pois este é carnal, e os seus dias serão 120 anos. Ora, naquele tempo havia gigantes na terra. Também depois, quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens, as quais lhe deram filhos, eram estes valentes, varões de renome na antiguidade. Viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra, e que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. Então se arrependeu o Senhor de ter feito o homem na terra, e isso lhe pesou o coração. Disse o Senhor: farei desaparecer da face da terra o homem que criei, o animal e os répteis e as aves dos céus, porque me arrependo de os haver feito. Porém Noé achou graça diante do Senhor. Eis a história de Noé. Noé era homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus. Noé gerou 3 filhos, Sem, Cão e Jafé. A terra estava corrompida à vista de Deus e cheia de violência. Viu Deus a terra, e eis que estava corrompida. Todo ser vivente havia se corrompido o seu caminho na terra. Então disse Deus a Noé: resolvi dar cabo de toda a carne, porque a terra está cheia de violência dos homens, e eis que farei perecer com esta terra. Faze uma arca de tábuas de cipreste, nela farás compartimentos e a calefatarás com betume por dentro e por fora. Deste modo a farás. De 300 côvados será o seu comprimento, de 50 a largura e a altura de 30. Farás ao seu redor uma abertura de 1 côvado de altura. A porta da arca colocarás lateralmente, farás pavimentos na arca, um embaixo, o segundo e o terceiro, porque estou para derramar as águas em dilúvio sobre a terra, para consumir toda a carne em que há fôlego de vida debaixo dos céus. Tudo que na terra vai perecer. Contigo, porém, estabelecerei a minha aliança. Entrarás na arca, tu e teus filhos, e tua mulher, e as mulheres de teus filhos. De tudo que vive, de toda a carne, 2 de cada espécie, macho e fêmea, farás entrar na arca, para conservares vivos contigo. Das aves, como as suas espécies, do gado, segundo as suas espécies, de todo réptil da terra, segundo as suas espécies, 2 de cada espécie virão a ti para os conservares em vida. Leva contigo tudo que come, ajunta contigo, ser-te-á por alimento a ti e a eles. Assim fez Noé, consoante a tudo o que Deus lhe ordenara. Amém. Pai querido, este capítulo 6, ele tem para nós hoje uma palavra. Ele tem para nós hoje, Deus, uma porção. Então reparte essa porção em o nome de Jesus. Amém e amém. Tome o seu lugar, Bíblia aberta nesse texto. Você lembra que eu comecei falando? Preste muita atenção. Que se esse texto não tivesse na Bíblia, em especial a segunda parte do texto, se não tivesse na Bíblia,
dificilmente alguém em sã consciência acreditaria nisso. Alguém em sã consciência. A primeira parte fala sobre a degradação da humanidade. Verdade inquestionável. A primeira parte fala da violência. A primeira parte fala do desmoronamento social. Tudo isso é inquestionável. Mas a segunda parte desse texto é quando Deus decide trazer o juízo para com aquela terra. Deus decide trazer esse juízo através de uma maneira completamente, eu diria que, uma maneira que ninguém jamais poderia pensar. Que maneira foi essa que Deus decidiu trazer o juízo sobre a terra? O texto vai dizendo para nós, até o versículo de número 13, que a terra estava corrompida e cheia de violência. Uma terra que apodrecia a olhos vistos. A violência e a corrupção, o pecado, a miséria, tornou-se algo normal naquele tempo. Aí a gente não acha estranho, porque é exatamente o tempo que nós estamos vivendo. Exatamente. As coisas mais absurdas e mais inacreditáveis são notícia praticamente todo dia. Quando a gente pensa que já ouviu tudo, prepare-se e preparemos-nos. Amanhã, depois de amanhã, os jornais vão estampar outras coisas que você diz, meu Deus, o que é isso? O que é isso? Essa semana aqui no Rio de Janeiro, num assalto, uma mãe ao lado da filha, porque não tinha dinheiro, foi brutalmente esfaqueada na frente de uma filha, vendo aquela cena. E a nossa oração é para que aquilo se apague da memória dela e que não fique marcas, que não fique traumas. É uma coisa completamente absurda. Você acompanhou o que aconteceu agora na França? Aquela barbárie toda, meu Deus! Quando isso não para, isso vai ter mudança. Assim está caminhando a terra. Mas a maneira que Deus usa aqui para trazer juízo é uma maneira que diz assim, meu Deus, se não está na Bíblia, eu seria o primeiro a dizer, isso aqui não é verdade, isso aqui é uma imaginação, é uma mente fértil. Porque olha o que diz aqui o capítulo 6, versículo 14 em diante. Versículo 6, 14, é a maneira que Deus usa para dizer, chega, vou trazer juízo. Olha a maneira que Deus usa. Faze uma arca de tábuas de cipreste. Essa árvore é uma madeira pesada, consistente, dura. Faz uma arca de madeira de cipreste. Nela farás compartimentos e calafetarás com betume por dentro e por fora. Próximo versículo, escute isso. Deste modo a farás. De 300 côvados será o comprimento da arca. De 50 côvados a largura. E a altura de 30 côvados. A mensagem do pastor Eugênio Peterson, ele traduz melhor isso para nós. Coloca, por favor, a versão Eugênio Peterson, que é uma linguagem mais
contextualizada, facilita mais para nós. E você vai ver o que corresponde 300 côvados, o que corresponde 50 côvados, o que corresponde 30 côvados. Vai ver essa correspondência. Aí você vai dizer, meu Deus, o que é isso? Porque a Bíblia não diz para nós, não nos apresenta Noé como um engenheiro. Noé não é um engenheiro. Noé não era um matemático. Noé não tinha uma formação científica para um empreendimento desse nível. Que isso? Como é que Deus pega um homem do cotidiano daquela época? Mas Noé tinha um diferencial. Noé tinha um elemento que o diferenciava daquela corrupção toda que a terra estava vivendo. A Bíblia diz que Noé andava, versículos 9 e 10 diz assim, 8, 9 e 10, que primeiro Noé achou graça diante do Senhor. Noé não achou graça pelos trabalhos científicos que ele tinha colocado. Noé não achou graça porque ele foi reconhecido pela academia de ciência, ou pela universidade da época. Não. Noé achou graça porque Noé, ele vivia de maneira diferente, na contramão de como viviam os homens no seu tempo. Noé, ele decidiu viver diferente, e por essa razão, ele achou graça. Aí diz a Bíblia assim, eis a história de Noé. Noé era homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Noé decidiu ser diferente entre os seus. E nesta noite, a minha primeira palavra é, decida ser diferente entre os seus. Decida que naquele teu departamento você vai ser diferente. Decida que naquele escritório você vai ser diferente. Decida que naquela sala de aula você vai ser diferente. Decida que você no teu comércio vai ser diferente. Decida. Você entende isso hoje? É uma decisão. Noé, ele era um homem justo e íntegro entre os seus. Ele não era um ermitão, um eremita. Noé não morava numa ilha deserta. Noé não morava numa caverna no alto de uma montanha. Aí é fácil. Pastor, como é que você está vivendo? Eu vivo sozinho. Eu estou isolado. Eu estou aqui numa clausura. Aí é fácil. Não, ele era tudo isso entre. Tudo isso entre. É possível isso, amém ou não amém? Eu posso ouvir a tua voz? Aqui é a versão, a mensagem. Vamos fazer essa leitura? Construa você mesmo um grande barco de madeira. Faça compartimentos nesse barco. Revista-o com pinche por dentro e por fora. Ele deve medir quanto? 140 metros de comprimento, 25 metros de largura e 15 metros de altura. Se não está na Bíblia, e eu estou aqui pregando, tem engenheiros aqui sentados. Se isso não está na Bíblia, eu diria que isso é mentira. É fácil, eu vou pegar um caminho inverso. Você compraria um prédio 15 metros de altura, certo? Você sabe quantos metros dá um andar para o outro? Em média 3. 15 metros é um prédio de quantos andares? 5. Você compraria um apartamento, um prédio de 5 andares, que não tem cálculo de engenharia, que não tem engenheiro assinando? Você compraria? Eu não compraria, não. Eu não compraria, não. Eu não teria coragem de morar num prédio de 5 andares, que não tem assinatura de engenheiro. Tem fundação? Os alicerces foram bem estaqueados? É muito risco. Aliás, você lembra de uma tal ciclovia
Aliás, você lembra de uma tal ciclovia em alguma cidade qualquer desse planeta, que após a inauguração, uma onda tirou ela? Você lembra disso? Uma onda. Aquela passarela, ela não foi para ficar dentro do mar. Ela só uma passarela na encosta de uma rocha. A onda pegou ela e fez assim, ó, tchu, e jogou fora como um guardanapo. Deus manda um homem fazer um barco grande, barco que ele nunca tinha visto nada igual. Nunca! Qual a referência que ele tinha? Nenhuma! De onde ele copiou? De canto nenhum! Qual o livro? Qual a ferramenta? Qual o programa que ele usou? Nenhum! Nenhum! Se não está na Bíblia, eu diria, isso não é verdade. Mas eu vou chegar nesse ponto aqui para dizer para você algo que é glorioso dentro desse texto. Porque esse texto não mostra apenas a capacidade de Noé. Esse texto mostra uma outra coisa. E é sobre esta outra coisa que eu quero que Deus fale contigo hoje. Porque nesta manhã, se você estava aqui, ouviu uma missionária dizer que, vivendo na Polônia, ela recebeu de Deus a dádiva do domínio do polonês. A segunda língua mais difícil do planeta. A primeira é o húngaro e a segunda é o polonês. Uma palavra, 7 inflexões para o mesmo negócio, para a mesma sentença, o mesmo objeto, a mesma palavra tem 7 inflexões. Coisa de louco. Ela citou para nós aqui Deus em polonês. 7 inflexões. Coisa de, meu Deus. Coisa absurda. E o texto, e ela contou para nós aqui, você estava aqui, testemunhou, que a professora de polonês, nativa, ficou assustada com ela. Como você absorveu, pegou, de maneira tão sobrenatural assim? E ela disse para aquela professora que a capacidade não é dela. A capacidade vem de Deus. Se esse texto não estivesse na Bíblia, eu diria, isso é mentira. Mas como está na Bíblia, e a Bíblia não, Deus é um Deus que não mente, então esse texto é verdade. Agora, a minha colocação é, como esse texto se torna verdade? Aí você vai entender daqui a pouco. Deus decide trazer o juízo na terra, e Deus escolhe um homem. E quais são os parâmetros da escolha desse homem? Não é pelo currículo dele. Não é porque ele passou muito bem no Enem. Não é porque ele tem doutorado, pós-doutorado. Qual é o critério que Deus usa? O critério que Deus usa é alguém que achou graça diante de Deus. E qual é a maneira que Deus usa para isso? Há um texto no Salmo 101, versículo 6. Eu quero que você leia esse texto. Vamos ler esse texto, Salmo 101, versículo 6. Vamos coloca na tela Salmo 101, versículo 6. Eu quero que você veja isso hoje, porque nesta noite Deus vai mudar histórias. Deus vai mudar histórias. Amém, irmãos? E já está na tela, eu posso ouvir a tua voz? Meus olhos aprovam os fiéis da terra, e eles habitarão comigo. Somente quem tem vida íntegra me... A outra versão diz, meus olhos procurarão os fiéis da terra. Nesta noite, eu quero dizer para você, que quem acha graça perante Deus, recebe uma unção especial, e uma unção especial o habilita para fazer coisas inimagináveis. Inimagináveis. Diga assim, a unção de Deus me capacita a coisas grandes. A unção de Deus
capacita o homem a coisas inimagináveis. Noé não tem formação universitária. Noé não é um cientista da sua época. Ele é um homem normal. Mas ele tem uma relação com Deus. E Deus diz assim: Noé, eu vou trazer juízo sobre essa terra, mas vou trazer juízo de maneira diferenciada. Deus podia pegar Noé, pegar a esposa, os filhos, e falar assim: vem cá comigo aqui, esconder e destruir tudo. Deus podia. Deus não precisava disso. Mas Deus cria uma maneira diferente. Deus diz: Noé, você vai fazer uma arca, um barco grande, de 140 metros de comprimento. Você quer ter uma noção disso? Daquela parede da igreja, da porta da igreja, a essa parede final aqui, de lá até aqui, 54 metros. A arca que Noé fez era praticamente 3 igrejas dessa. Você ouviu o que eu falei? Da porta a essa parede, 54 metros. A arca que Noé fez são 3 igrejas emendadas, praticamente. Eu não trabalhei, mas me formei. Eu tenho uma formação secular, uma das formações, sou técnico de estrutura naval, formado pela Marinha de Guerra, no Arsenal de Marinha do Rio de Janeiro. Desci muitas vezes no dique. Dique é o local em que o navio entra para ser consertado, soldado, para tirar a craca dele, para ajeitar ele. Navio submarino é como se fosse uma piscina estanqueada que tem uma porta de ferro, que depois a água é bombeada para fora, ela fica seco ali. 150 metros de comprimento, 140 metros de comprimento. Noé não é engenheiro. Ele não tem um computador de última geração. Ele não tem um programa, um software. Você sabia que as tábuas de ciprestes, elas tinham que ter praticamente a mesma dimensão, para que, em sendo colocada de maneira diferenciada, ia tender a fazer com que essa arca perdesse o centro de equilíbrio e adernasse dentro d'água. Ou seja, a mesma espessura desse lado precisava ser a desse lado. A mesma. Pense uma canoa, pense uma canoazinha, pirulito, uma canoazinha de 1,5 metro. Aí você bota uma madeira grossa de um lado e uma madeira fina do outro lado. O que acontece? Mas esse texto aqui tem uma outra coisa, que essa é a gota d'água do absurdo. Deus diz para Noé que vai entrar nessa arca todos os animais, 2 de cada espécie, macho e fêmea. Escute isso. A carga da arca era uma carga viva. A carga da arca não era uma carga morta, estática, paletizada. Era uma carga viva. E carga viva, ela faz o quê? Ela se mexe, ela se move. Irmãos, se não está na Bíblia, qualquer engenheiro vai dizer: isso é absurdo. Você já viu a carga de um avião entrando? Ela é toda paletizada, ela é toda presa no compartimento do avião. Você já viu como as malas entram? São todas paletizadas para que não movimentar, para não haver deslocamento. As companhias aéreas, elas têm um setor de engenharia só para posicionar os passageiros no avião. Aquilo é tudo calculado com uma precisão quase que perfeita. Não pode ter mais peso de um lado que o outro.
Aliás, você lembra uma tragédia do Rio de Janeiro, ou de uma cidade qualquer, que no dia 31 de dezembro, um barco decidiu ver os fogos da Zona Sul, e os passageiros decidiram ir todos para o lado dos fogos? Lembra disso? O que aconteceu com aquele barco? A tragédia, tal de Batumoshi, lembra? Quando as pessoas vieram para o lado dos fogos, e o barco fez isso, e afundou. A arca tem uma carga viva, a arca tem 3 pavimentos. Meu Deus, 140 metros de altura, 15 metros de altura, 25, que loucura é essa? Esse homem fez isso tudo com 3 filhos. Perfeita obra, a maior obra da engenharia. Nenhuma pirâmide chega ao nível disso aqui, nada, porque a pirâmide, por mais precisa que seja, está em solo fixo. A arca está flutuando nas águas. Obra perfeita. Quem capacita o homem para isso? Diga assim: o Espírito Santo. Espírito Santo. Espírito Santo. Irmãos, Deus mandou trazer uma palavra nesta noite para a igreja, apenas para aqueles que creem. A palavra é essa: em tempo de caos, em tempo de corrupção, Deus está procurando os fiéis da terra para capacitar para uma unção maior. Em tempos de juízo, Deus está procurando fiéis para derramar uma unção sobre eles, e eles vão fazer coisas inimagináveis. E eu quero que você creia nisso hoje. Diga assim: a unção de Deus me capacita a algo maior. Eu fico tentando pensar alguém entrevistando Noé. Noé, mas como é que você fez isso aí, rapaz? Como é que você fez esse alinhamento, esse prumo? Como é que você fez essa quilha? Como é que você fez? Olha, o Espírito Santo vinha trazendo e eu vinha só obedecendo a Ele. Diga assim: obedecer a Deus nos leva a níveis maiores. Eu quero que você acredite nisso hoje. Pastor, eu queria que a minha vida mudasse. Comece a obedecer a Deus. Pastor, eu queria que a minha vida mudasse. Comece a obedecer a Deus. Pastor, eu queria que a minha vida mudasse. Comece a obedecer a Deus. Obedecer a Deus é a senha do desenvolvimento. Obedecer a Deus é a maneira que Deus vai fazer. Olha, eu vou pegar você que é apenas um morador daí. Eu vou te dar uma capacidade que a igreja, milhares de anos depois, vão falar a teu respeito. Eu queria que você acreditasse nisso hoje. Amém ou não amém? Há um texto, está em Atos dos Apóstolos, capítulo 5. Vamos ler esse texto. É um texto muito rico. Atos capítulo 5. Atos capítulo 5. Olha que coisa interessante. Esse texto é um texto de um homem sem estudo. Um homem sem estudo, um homem rude, um homem comum. Olha o que esse homem vai dizer. Capítulo 5, versículo 29. Coloque na tela. Atos 5, 29. Olha que coisa, olha o que um homem sem estudo, um homem douto, ele vai dizer para nós. 5:29. Vamos ler todos. Diga assim: Pedro. Diga: Pedro. Doutorado em alguma coisa? O que Pedro era? Simples pescador. Pedro e os outros apóstolos responderam. Posso ouvir a tua voz? Ah, não podia ter sido bem melhor. Diga assim: Pedro respondeu: é preciso obedecer a Deus. A gente está achando que é preciso poupar, é preciso estudar, é preciso pesquisar. Antes de qualquer coisa, obedecer a Deus.
Diga assim, antes de qualquer coisa, obedecer a Deus. Diga, antes de qualquer coisa, obedecer a Deus. Versículo 30, vamos para o 30 agora. 30, o Deus de nossos antepassados ressuscitou Jesus, a quem os senhores mataram, suspendendo no madeiro. Vamos. Deus o exaltou, elevando-o à sua direita como príncipe e salvador, para dar a Israel arrependimento e perdão de pecados. Nós somos testemunha dessas coisas, bem como o Espírito Santo, que Deus concedeu aos que lhe... Você não entendeu? Diga para quem está do lado, diga assim, o Espírito Santo é para quem obedece a Deus. Você não entendeu? Você não entendeu? O Espírito Santo é para quem o quê? Você não entendeu. O Espírito Santo é para quem obedece. Aí, por que Noé teve capacidade de fazer uma arca? Por que Noé pôde fazer uma arca? Você crê na palavra de Deus? Você crê na palavra de Deus? Você crê que isso aqui é verdade? Hein? Diga-me, o Espírito Santo, que Deus concedeu aos que lhe... O Espírito Santo nos capacita a fazer coisas. O Espírito Santo nos capacita a fazer coisas que você não vai encontrar elas nos manuais. E eu queria que você acreditasse nisso hoje. O Espírito Santo vai te habilitar para fazer coisas que não estão nos manuais, não estão nos escritos. E sabe, irmãos, Deus vai pegar, Noé, você vai fazer uma arca para mim. E Noé não discute com Deus, não briga. Senhor, mas como, Senhor? Eu não sou engenheiro, Senhor. Senhor, mas você não vê Noé discutindo com Deus. Você não vê Noé discutindo com Deus. A gente está vivendo num tempo, irmãos, que parece que entrou em nós um sentimento de apequenamento. Nós vamos nos apequenando. Dias atrás eu falei com alguém aqui da igreja, que passou por um curso, que não queria passar. Pensou num curso, não conseguiu e passou para outro. E falei com essa pessoa essa semana. E aí? Estou me formando. Eu falei, por que você não faz o curso que você quer fazer? Muito difícil, pastor. É muito difícil. É muito difícil. Eu falei, mas se você desejar isso, eu falei, você tem o Espírito Santo. Você tem o Espírito. Você tem o Espírito. A Bíblia não mente. A Bíblia não mente. Você crê que isso aqui é verdade? A Bíblia não mente. Nunca se coloque, nunca se reprove, nunca permita que um fantasma, que uma montanha, nunca permita que uma porta se feche para você, porque você tem o Espírito. Diga ao Espírito Santo, me ajuda, abre a minha mente, me capacita. Você tem o Espírito, você tem o Espírito, você tem o Espírito, e o Espírito nos capacita, pastor, uma arca, um barco desse tamanho? Não, pastor, deixa eu fazer um caiaquezinho. Não, um barco grande, é um barco grande. Leia a biografia de Daniel Berger e Gunnar Wingre, que vem para um país sem falar o idioma, vem para um país que é completamente diferente do país de origem deles, e planta um trabalho glorioso, porque o Espírito Santo nos capacita. Eu quero profetizar sobre a tua vida hoje. Se você obedecer a Deus, Ele vai te levar longe.
Se você obedecer a Deus, Ele vai te levar longe. Diga assim, se eu obedecer a Deus, Ele vai me levar longe. Creia nisso, por favor. Creia, por favor. Creia. Noé vive num tempo de pecado, de miséria, de orgia, de violência. Mas Noé decidiu ser diferente. Decida ser diferente no teu trabalho. Todo mundo está falando que está traindo, está pulando, está roubando. Você vai ser diferente. Você vai ser diferente. Disse aqui há dias atrás, tem gente nos olhando, mas hoje eu vou aumentar o nível. Deus está procurando os fiéis da terra. A versão da revista atualizada, ela é mais bonita, ela é mais gostosa de se ler, é melhor. Salmo 101, versículo 6, coloque atualizada, diz assim: os meus olhos procurarão, irmão, olha o tempo verbal. Meus olhos procuraram, não, meus olhos o quê? Diga assim, Ele continua procurando hoje. Meus olhos, coloca na tela a revista atualizada, meus olhos procurarão os fiéis da terra. Glória a Deus. Pastor, eu queria tanto fazer um negócio, pastor, mas eu não tenho capacidade. A palavra que nós mais ouvimos, não tenho capacidade. A palavra que nós mais ouvimos, eu não tenho capacidade. Você lembra de Gideão? Eu sou o mais pobre, eu sou o menor. Quem sou eu? Quem sou eu? Você lembra de Moisés? Moisés! Você não leu a história de Noé? Porque quando Deus fala, Moisés, eu vou te levar. Ele diz, eu? Quem sou eu? Mas ninguém vai me dar ouvido. Eu? Quem sou eu? Ninguém vai me ouvir. Ninguém vai me ouvir. Em nome de Jesus, o Espírito Santo é a diferença na tua vida. Declara isso. Diga, o Espírito Santo é a diferença na minha vida. Irmãos, o Espírito Santo, cada dia que você entrar no teu setor de trabalho, na tua unidade, no teu departamento, diga assim, Espírito Santo, faz a diferença. O Espírito Santo é a diferença na tua vida. Eu quero que você creia nisso hoje, em nome de Jesus. O Espírito Santo é a diferença. Até quando você joga uma pedra, usando a funda, o Espírito Santo é o quê? É a diferença. Gênesis capítulo 6, é verdade? Sim ou não? É verdade. Então como é que pode um homem sem estudo, sem formação, fazer uma arca daquele tamanho? Como? Com a ajuda do Espírito Santo. Será que não já é tempo da gente fazer a diferença nesse ano, não? Será que não é tempo da gente fazer a diferença nesse ano? E dizer, Deus, eu estou me dedicando muito a muitos cursos, a isso, aquilo, outro, mas eu vou começar a buscar o Teu Espírito. Eu vou buscar o Teu Espírito. Coloca na tela Salmo 101, versículo 6. Coloca na tela esse texto rápido. Os meus olhos procurarão os fiéis da terra. E Ele está procurando hoje, nesse mês de julho. E Deus vai usar você. Meus olhos, aqui também, essa é a NVI, não. Meus olhos procurarão, diga comigo assim, meus olhos procurarão os fiéis da terra. Você crê que essa palavra ainda está em vigor hoje? Amém ou não amém? Amém? Diga assim, Noé fez uma arca, e Deus tem para mim um outro grande feito. Noé fez uma arca, e Deus tem para mim um outro grande feito, e eu creio nisso. Então, quando o diabo falar, você não tem capacidade, você não tem competência, Satanás, realmente, de mim mesmo não tem não, mas tem um Espírito sobre a minha vida. Há um Espírito sobre a minha vida, agora está na terra. Diga assim, os meus olhos, olha o tempo verbal, procurarão. Não procurou no passado, procurarão. Então os olhos estão rastreando a terra, estão procurando. E eu quero que você acredite nisso hoje. Deus vai te capacitar. Pastor, o que eu faço? Obedece a Deus. Obedece a Deus. Obedece a Deus. Obedece a Deus. Gênesis capítulo 6 diz que Noé foi chamado. Olha que coisa interessante.
mais uma pérolazinha desse texto. Gênesis capítulo 6, diz assim, o versículo 5, capítulo 32 diz assim, era Noé da idade de quantos anos? 500 anos. Deus chamou Noé quando Noé tinha 500 anos. Casado e já tinha 3 filhos, Sem, Cão e Jafé. Agora, olha que coisa interessante, capítulo 6 vai dizer para nós, que quando Deus manda Noé entrar na arca, capítulo 7, Gênesis, versículo 6, 7, 6, coloca na tela, 7, 6, tinha Noé quantos anos? Quando as águas, se você não está distraído, vamos voltar para facilitar. Capítulo 5, versículo 32. Coloca 32. 5 e 32. Se você não está distraído, era Noé da idade de 500 anos. Capítulo 7, versículo 6. O que diz? 7, 6 agora. Tinha Noé. Quando as águas vieram do dilúvio, Noé tem quantos anos? Quando começou a obra, Noé tem quantos anos? Quantos anos? Quantos anos Noé precisou para fazer essa arca? Há um rema de Deus para a minha vida aqui. E para a tua também. Diga assim, é preciso obedecer no início. E é preciso continuar obedecendo. 100 anos obedecendo a Deus. Você acha que Noé teve problemas na construção da arca? Milhares, inúmeros problemas. Inúmeros problemas. Eu vou citar alguns aqui, não está na Bíblia, mas com toda certeza, obra tem problema. Quer ver problema? O homem que fornece madeira acabou atrasando. O homem que fornece betume acabou atrasando. O tempo virou, fechou, muita aconteceu uma coisa, um frio, olha, hoje não vai dar para fazer. Toda obra tem problema. Toda obra tem problema. É greve de cimento, é greve de ferro, toda obra tem problema. No meio da nossa obra, o chefe que fazia a obra, sumiu da obra mais de 20 dias, porque estava tirando a carteira de motorista. Eu ligava para lá todo dia, pastor, ele falou que só vai para o Rio quando sair a carteira dele. Aí fez a prova, não passou. Eu falei, e agora? Agora, pastor, ele falou que vai fazer novamente até passar. A obra ficou parada quase 30 dias, porque um rapaz queria tirar a carteira de motorista. Mas, como diz, de graça a pouco é besteira. Aí voltaram, começaram a trabalhar. Um belo dia o telefone toca. O pai de outro, lá no Nordeste, passou mal. Ele disse, pastor, vou ter que ver meu pai. Novamente. Parou de novo a obra. Aí depois parou a obra porque faltou ferro no mercado. Não tem ferro, pastor. Exportaram tudo para a China. E como é que faz? Pastor, tem que esperar. Quando que vai chegar? Vai demorar uns 30, 40 dias. Cada hora tinha um problema. Faltou cimento, porque entrou greve de cimento, aumento. E meu Deus, que batalha! 100 anos! 100 anos! 100 anos! Mas continuou o quê? Obedecendo a Deus. Diga para quem está perto de você, diga assim, continue obedecendo a Deus. Continue obedecendo a Deus. Pastor, não acaba. Continue obedecendo a Deus. Pastor, continue obedecendo a Deus. Continue obedecendo. Pastor, eu já fiz a fundação, mas pastor, agora faltou o ferro. Continue obedecendo a Deus. Pastor, já levantei a parede, mas pastor, não deu para embolsar. Continue obedecendo a Deus. Continue obedecendo a Deus. Continue obedecendo a Deus. Eu fico pensando, e aqui na igreja tinha um rapaz que fazia a Universidade Gama Filho. E a Gama Filho entrou em crise.
e a Gama Filho foi desmoronando e quebrou, faliu, acabou a Gama Filho. Eu lembro que um dia eu disse, pastor, não sei o que eu faço na minha vida, pastor. No meio do curso, pastor, a faculdade quebrou, pastor, e agora o que eu faço? Falei, agora você continua obedecendo a Deus, orando, que Deus vai te dar uma porta. Mas pastor, não tem jeito, pastor. Acredita, confia. Irmãos, não demorou muito tempo, ele me procurou, pastor, ganhei uma bolsa de estudo, não vou falar qual vou me dar outra, uma bolsa de estudo, pastor. Pegaram tudo que eu tinha na Gama Filho de notas e trouxeram, pastor. Só Deus podia fazer isso. Nos contratempos, nas intempéries, nas dificuldades, continua o quê? Pode ser que leve 10 anos, pode ser que leve 20, pode ser que... Noé levou 100 anos. Eu fico pensando, irmãos, 50 anos depois, aquele esqueleto de madeira sendo debochado, criticado. O que é isso, Noé? Isso é uma arca. Arca, para quê? Não é que vai cair água do céu. 100 anos, manchete no tabloide da época. O crente maluco, ele diz que vai cair água do céu. Aquele esqueleto de madeira, irmãos, 15 metros. Eu fico tentando pensar, sem andaime, sem plataforma elevatória, sem guindaste. Que loucura aquela obra. Meu Deus, Noé, irmãos, eu sou curioso. No céu, depois de falar com Jesus, eu vou falar, Noé, eu gosto de obra. Me explica como é que você levava aquelas madeiras lá para cima, Noé. Como é que você bolou, Noé, o que tu criou para botar aquelas travessas de madeira? Como, Noé? Como você levantou aquelas toras todas? Irmãos, que coisa perfeita essa obra. Pena que ninguém filmou, botar no YouTube aí. Ia ser bilhões de acesso. Bilhões, cara, 15 metros de altura. Não tem água perto, não tem rio, não tem lago, não tem mar. Ele era chamado de louco, mas estava obedecendo a... Nesta noite, Deus tem uma palavra para você. Obedeça a Deus, mesmo quando ninguém entende. Obedeça a Deus, mesmo quando ninguém está entendendo nada. Mas obedeça a Deus. Vamos dizer que você obedeça a Deus. O compromisso de Noé era com a voz de Deus. O compromisso era com a voz. Agora o interessante, irmãos, é que quem se propõe a obedecer a Deus, Deus levanta auxiliares para ajudar ele. Os 3 filhos, irmãos, abraçaram a revelação que ele tinha recebido. As mulheres, irmãos, não ficou ninguém de fora nesse projeto. Acredite que Deus tem um milagre para você hoje. Eu quero que você olhe não apenas a dificuldade, não olhe o que nunca aconteceu. Olha a seguinte coisa, eu vou obedecer a Deus, porque a palavra dele diz que ele dá o Espírito Santo, e o Espírito Santo me capacita. O Espírito Santo te capacita. O Espírito Santo te capacita, e você vai ser capacitado por ele. Eu quero que você creia nisso hoje. Você quer uma mudança de vida? Você quer uma mudança radical? Obedeça a Deus, 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 que ele vai mudar a tua história. Creia nisso hoje, pelo amor de Deus. Creia nisso. Deus mudou a história desse homem. Mudou. E quando a arca fica pronta, e bota aquela bicharada toda dentro, aí Deus fala assim, olha, Noé, eu não falei lá atrás, mas vou falar agora. Você bota comida para essa turma toda. Irmãos, aquela arca tinha toneladas de comida. Eu disse toneladas de comida. Toneladas do peso dos animais. Irmãos, a arca ficou um ano sob a influência das águas. Então ali não faltou comida na arca, não faltou comida na arca. Eu não sei qual foi o sistema de drenagem que Noé fez para drenar o esgoto daquela arca. Irmãos, esse moço, ele era muito competente. Deus o capacitou. Amém. Eu queria que você recebesse essa palavra hoje. O Espírito Santo vai me capacitar.
O Espírito Santo vai me capacitar. Eu queria que você creia nessa palavra. Senhor, o Espírito Santo me capacita. Irmãos, se Deus está dando capacidade aos homens para criar aplicativos que o mundo todo está abraçando. Conhece uma coisa chamada Waze? Meu Deus! Será que esse moço é crente? Meu Deus, como é que ele cria um aplicativo, irmãos, que o mundo inteiro abraça? Você acredita que hoje Deus pode te dar? Eu queria que você cresça nisso hoje. Diz assim: Espírito Santo, eu sei que tu existe, e eu também sei que tu vem a nós, quando nós obedecemos a Deus. Acredita nisso hoje. Diga assim: obediência é o caminho das realizações. Obediência é o caminho das realizações. Irmão, se a gente não obedece a Deus, a gente vai lutar sozinho, vai dar soco em ponta de faca. Mas se você obedece a Deus, o Espírito Santo vem. Vem, Espírito. Eu quero que você creia nisso hoje. Pastor, eu queria fazer uma casa, mas eu acho que eu não tenho condição. Já contei aqui uma vez na igreja, 2, 3, a moça que passava roupa lá em casa. O esposo trocou ela por uma outra mulher. Um homem perverso, mau, maligno, e disse assim: você vai morrer de fome, e você vai vir rastejar aqui nos meus pés. Essa moça, essa senhora, moradora de Campo Grande, serva de Deus, ela disse assim: seu Jaime, eu disse assim: o Deus que eu sirvo vai me abençoar. O Deus que eu sirvo vai me abençoar. Aí ela compartilhava isso com as amigas, com as clientes. Ela ganha diária para passar roupa. Aí uma cliente indicava outra. Aí ela foi pegando aquele dinheiro e comprou um terreninho em Campo Grande. E ela começou, irmãos, no final de semana, pegar os irmãos da igreja e ajudava lá e fazia um buraquinho de uma sapata. Fazia outro buraquinho de outra sapata. Outro buraquinho de outra sapata. E depois vinha lá os irmãos da igreja, fazia lá o radier daquelas sapatas. Um belo dia passa o ex-marido e vê aquela obra já toda espentada de coluna, de parede de tijolo sem bolso, e fala assim: já está com um amantezinho com dinheiro. Ela disse: não, é o noivo que é rico. O noivo é rico. O noivo é muito rico. E ele passou a vigiar ele, que ele queria pegar o noivo dela, que ela já é uma senhora. E daqui a pouco, outro mutirão está embolsando a casa, botando tijolo. E a casa está ficando pronta. Ele vai investigar quem é o noivo. O noivo é rei. O noivo é rei. Irmãos, receba essa palavra hoje. Diga assim: obedecer a Deus muda a história. Eu preciso que você acredite nisso hoje. Obedecer a Deus muda a história. Então para de reclamar da vida. Para de reclamar. Obedeça a Deus que muda a história. Muda a história. Irmãos, quem obedece a Deus vai fazer coisa que jamais pensou que poderia fazer. Nesta noite Deus mandou orar aqui por pessoas que se sentem incapazes, incompetentes. Pastor, Deus não me deu muitos neurônios. Pastor, eu não sou muito inteligente, eu não sou muito capaz. Eu não sou. Talvez uma vida toda sendo chamado de tolinho, de não sei o quê. E acreditou nisso. Você não tem que fazer Harvard, você não tem que fazer MIT, não, você tem que obedecer a Deus. Se você obedece a Deus, Deus vai mudar a tua história. E eu quero que você creia nisso. Você vai crer nisso, em nome de Jesus, amém? Você lembra de Atos capítulo 5, quando um pescador, que é dito que não tem cultura. Quem é esse cara? Esse cara é um pescador, braçal. Mas ele diz para nós: olha, obedecer a Deus é o caminho. Obedecer a Deus é o caminho. Obedecer a palavra de Deus é o caminho. Eu quero que você tome posse dessa palavra hoje.
Você crê nisso hoje? Amém. Vamos terminar lendo Atos 5 novamente, 5:32. Eu preciso que você carimbe isso em você hoje. Sabe por quê? Porque você vai romper naquilo que você está sonhando. Pastor, você vai romper naquilo que você está sonhando. Vamos, todo mundo lendo? Vamos, 1, 2, 3. Nós somos testemunhas dessas coisas, bem como o Espírito Santo. O Espírito Santo é concedido a quem? Aos? Salmo 101, não, obedece. Antes, Salmo 101, versículo 6. O Espírito Santo é concedido a quem? Aos fiéis da... Meus olhos procurarão os fiéis da terra. Você quer se habilitar hoje a isso? Faça uma oração aí onde você está agora e diga: Deus, até hoje eu tenho vivido de maneira que eu acho que da minha cabeça, mas a partir de hoje eu quero acreditar nessa palavra hoje. Eu vou escrever isso no meu coração. Os meus olhos procurarão os fiéis da terra, para que habitem comigo. O que anda em reto caminho, esse o quê? Me servirá para fazer grandes feitos. Aquele cargo de supervisão é teu. Aquele cargo de gerência é teu. Aquele cargo daquela porta é tua. Aquele é para você. Pastor, como assim, pastor? Vai depender de você. Vai depender do teu relacionamento com Deus. A Bíblia diz que Isaac, na terra dos filisteus, ele prosperou 100 por 1. 100 por 1. Porque ele obedecia a palavra. Aonde você está? Curve tua cabeça. Ore comigo essa oração. Diga: Senhor Deus, eu quero viver uma dimensão nova em obediência à tua palavra. Eu quero, Senhor. Eu decido hoje te obedecer. Eu estou vivendo no meio podre. Eu estou vivendo numa sociedade podre. Eu estou vivendo num meio onde tudo pode e ninguém... Pastor, Deus, eu quero hoje ser diferente. Eu quero hoje ser diferente. Comece a dizer hoje: Deus, eu quero ser diferente. Eu quero ser diferente hoje. Eu quero ser diferente. Eu vou fazer diferente. Vou fazer diferente. Decida hoje dizer: Deus, eu quero te obedecer. Eu quero obedecer a tua palavra. Eu quero obedecer a tua vontade. Eu quero obedecer o teu querer. Eu quero obedecer. Eu quero obedecer. Eu sei que tu estás procurando os fiéis da terra. Se você acreditar nisso hoje, esse ano não termina sem o teu testemunho. Esse ano não termina sem você dizer: Deus, olha, igreja, está aqui o milagre. Está aqui o milagre. Está aqui o milagre. Está aqui o milagre. Em nome de Jesus, Deus vai te levar para níveis que você jamais pensou que seria capaz. Deus vai mudar a tua história. Receba essa palavra hoje. Diga: essa palavra é comigo, essa palavra é comigo, essa palavra é comigo. Para de olhar as dificuldades, para de olhar os obstáculos e olha para Deus. Obedece a Deus hoje e diga: Deus, eu vou te obedecer. Eu vou ser fiel, eu vou ser fiel, eu vou ser fiel, eu vou ser fiel, porque o Espírito Santo vai vir e vai lá. Ele vai abrir o meu entendimento e a minha capacitação. Você vai fazer coisa que você jamais pensou que seria capaz. Você vai fazer coisa que jamais pensou. E você vai fazer porque o Espírito Santo está na tua vida. Você crê nisso hoje? Diga: Espírito Santo, eis-me aqui. Eis-me aqui. Espírito Santo, eis-me aqui. Eis-me aqui. Espírito Santo, irmãos, quando o Espírito Santo vem sobre nós, aquilo que era impossível torna-se realidade. Aquilo que era, meu Deus, aquilo que era, vai virar nada, porque o Espírito Santo vai te habilitar. Ele tem para você o melhor. Ele tem para você a excelência. A obra mais linda desse tempo é uma arca que não afunda, que não aderna, uma arca que não faz água, uma arca, não tem assim, olha, e quando a arca pousou,
a maioria dos animais estavam mortos. Morreram todos por falta de oxigênio, asfixia, morreram por inanição, acabou a comida, nada, não houve óbito na arca. Ah, você não entendeu isso. Diga assim: na arca não houve óbitos. Irmãos, não morreu nem lagartixa, não morreu nada naquela arca, não teve morte naquela arca, não teve morte. Não teve briga, um animal ficou com raiva e pegou o outro, nada disso. Foi a arca da perfeição, por causa do Espírito Santo. Você crê nisso hoje?